O síndico tá aí? Quem? O síndico. Ih, esse não volta tão cedo. Tá preso. Olha, fique esperto, viu? Tá sim de síndico por aí se aproveitando da sua distração para encher o bolso. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa apresentação da mentoria Audita Condomínio. Eu sou o Odimar Manuel, auditor condominial pela UPCondo há mais de 10 anos, atuo aqui na região de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, uma região que agrega uma grande quantidade de condomínios, inclusive os prédios mais altos do país estão aqui na nossa região. E nos últimos 10 anos acumulamos uma experiência, uma expertise na apuração de fraudes e auditoria de acompanhamento. E devido à demanda que a gente está tendo, demandas de todo o país nos últimos anos, inclusive intensificando no último ano devido a essa situação do Covid, tivemos que abrir essa apresentação com essa matéria que foi exibida no Fantástico, que retrata uma triste realidade do nosso país, onde diversos condomínios sendo aí fraudados por síndicos e administradoras desonestas. Isso é triste, mas por outro lado também cria uma demanda de serviço. Isso me fez repensar e retirar da gaveta um projeto antigo, transformar em uma mentoria toda essa experiência e essa expertise que nós acumulamos ao longo desses 10 anos. Aqui está o projeto Audita Condomínio. Por isso estou convidando você a seguir conosco e ouvir a nossa proposta e ver essa oportunidade. Se você já atua no mercado condominial, já trabalha em uma administradora, ou tem aí um escritório de contabilidade, ou um escritório de advocacia, então se você é da área contábil, da área do direito, da área da administração ou até mesmo da área econômica, essa mentoria é para você. Isso porque, conhecendo as técnicas, você pode ampliar o leque de serviços que você oferece para os seus condomínios clientes, ofertando então a auditoria condominial. Agora, se você é um conselheiro que quer fiscalizar com mais profundidade as contas do condomínio, esta mentoria também é para você. Vou estar explanando como está esse mercado de auditoria, vou estar mostrando que você também pode atuar como auditor condominial com tranquilidade, conhecendo ali as técnicas, dominando as normas e também de forma prática como você pode ofertar esse serviço e ter receita, ter uma fonte de renda. Uma fonte de renda, inclusive, que representa hoje um mercado azul. Por quê? Porque é um mercado pouco explorado ainda no nosso país, diferente de outros segmentos dentro do próprio mercado condominial, como o mercado de administrador, o mercado de síndico profissional, o mercado de garantidora, o mercado de terceirização, onde existe muitas empresas atuando. No mercado de auditoria existe aí um patamar muito grande ainda para crescer, porque são pequenas o número de empresas que atendem com esse serviço. Para você conferir isso, basta você dar aí um Google, pesquisar ali auditoria condominial na sua cidade, que você vai ver que de repente você vai encontrar no máximo uma empresa. Antes de seguirmos com algumas informações mais sobre o mercado, deixa eu te esclarecer qual é a diferença entre curso e mentoria. Curso é aquele modelo de treinamento que você já conhece, é aquele modelo de treinamento aplicado nas escolas, na faculdade, onde existe um professor que domina um conhecimento e que repassa através dos meios didáticos. Já um processo de mentoria tem uma certa similaridade com o curso, porque ele trabalha com conhecimento, mas o grande diferencial da mentoria é que é o acompanhamento. Além do conhecimento prático do instrutor, do professor, do mentor, esse conhecimento prático ele é passado de uma forma onde a gente vai utilizar aqui vários meios didáticos, inclusive estudos de casos. O trabalho do mentor ele é um trabalho intimista, porque eu vou estar acompanhando você na sua situação do dia a dia. Quando você
for pegar uma auditoria, eu vou estar junto com você nesse processo, esclarecendo dúvidas. Então, não é apenas um pacote de videoaulas, mas você vai ter ali um acesso direto comigo para tirar dúvidas sobre várias situações que envolvem a auditoria. Desde a questão de contrato, proposta, como apresentar depois a sua auditoria na Assembleia, como você aplicar as técnicas de auditoria, analisando ali os documentos, enfim, toda essa questão prática, você terá acesso direto comigo nos canais que depois a gente vai estar colocando à disposição. Ok, pessoal? Agora que você já sabe qual é a diferença de curso e de mentoria, onde basicamente o curso é transmissão de conhecimento e a mentoria é a transmissão de experiência. Conheci o Odimar em 2014, quando o prédio que eu trabalhava como síndica resolveu fazer a auditoria das contas condominiais. E aí eu fui apresentada ao Odimar, ele participou das assembleias conosco, realizou a auditoria e o Odimar é uma pessoa assim, extremamente profissional, extremamente detalhista. Ele faz assim com maestria o trabalho de auditoria dele. Até às vezes eu digo, ele não é só um trabalho de auditoria, é um trabalho de investigação. Porque muitas vezes, assim, para você achar alguma falha ali na auditoria, tem que ter algo mais, né? Uma experiência maior. Então eu vejo assim o Odimar como uma pessoa, como referência no mercado condominial. Nessa parte de auditoria, ele tem um conhecimento, assim, tanto da parte financeira e de controladoria e de análise de contas, mas também da vivência. Para ele tem umas sacadas assim de como o síndico poderia enrolar ali numa conta para que aquilo se tornasse legal, mas que de certa forma é ilegal. Então foi muito interessante trabalhar com ele. Ele apresentou um trabalho muito completo e sem falha nenhuma, né? Tudo comprovado, justificado. Recomendo o Odimar, a pessoa extraordinária. Você pode estar se perguntando agora como é esse mercado, se ele é lucrativo, se ele é interessante. Então, o mercado ele é estratificado. Nós temos condomínios populares de grandes quantidades de unidades, que são aqueles residenciais de 200, 300, 400 unidades, onde nós temos ali síndicos que não são preparados para a função. São pessoas simples que trabalham no seu dia a dia, que de repente foram eleitos a estar à frente de um condomínio e que, ao se deparar com uma grande soma de dinheiro, às vezes eles entram por um mau caminho. Ou às vezes cometem alguns erros, né, diferente de fraude. E aí alguns conselheiros, quando percebem que há alguma coisa errada no condomínio, solicitam ali essas auditorias. As auditorias, elas podem ser de dois tipos, que a gente vai estar explanando futuramente, que são as auditorias de apuração de fraude e aquelas auditorias de acompanhamento da gestão. Um outro mercado é o mercado dos condomínios clubes, que é um mercado bastante abundante, principalmente na região litorânea do país. Nesse mercado nós temos a seguinte situação: condomínios que movimentam uma grande soma de recursos para manter todas as áreas recreativa, lazer, e muitas vezes os moradores eles não estão ali no dia a dia do condomínio, porque utilizam esses empreendimentos, utilizam esses seus apartamentos apenas em período de férias, finais de semana prolongado. E isso cria também oportunidade para fraudes, porque não há ali um olhar direto de todos os condôminos. Também temos ali os residenciais de alto padrão, com empreendimentos que movimentam uma grande soma de recursos mensais, onde os seus condôminos já são abertos à auditoria, porque já tem processos de auditorias nas suas empresas, que são diretores, presidentes de empresas, funcionários públicos de alto escalão, e nesse caso essas pessoas estão aí abertas, né, à contratação de auditoria, porque querem transparência e querem um acompanhamento mais de perto da gestão desses condomínios de alto padrão. A remuneração ela é bem
interessante. Eu vou estar mostrando aqui alguns dos últimos serviços que realizei, um agora bem recente. Então nós temos ali uma auditoria, você está vendo aqui a nota fiscal desse serviço, onde um processo de revisão, você está vendo ali uma nota fiscal de R$10.000, mas ele é um serviço que basicamente o que você está empenhando ali é conhecimento e papel. Não há uma demanda de matéria-prima para colocar em cima desse serviço. Então a margem de lucro é bastante elevada. Vou estar mostrando também essa nota fiscal de um serviço que a gente fez em outubro. Você está olhando ali a nota fiscal, o valor, né, também de R$10.000, e que esses serviços, né, eles aí têm um ticket médio, né, de R$10.000 a cada serviço que eu estou mostrando para vocês. Qual é o tempo que se leva para fazer uma auditoria condominial? Bem, depende muito, assim, então, da quantidade de pastas, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe essa oportunidade, inclusive, de trabalhar em home office, né? Porque você não precisa ter um escritório, porque você vai analisar documentos e depois você vai emitir um parecer, né? E agora, nesse período do Covid, eu inclusive estou atuando, trabalhando aqui em home office. Isso já reduziu o meu custo de aluguel, inclusive trabalhando com segurança próximo da família, né? Então, a auditoria condominial, ela propicia estas oportunidades. Vou mostrar para vocês agora alguns e-mails. Olha aqui, Esses aqui são e-mails que a gente recebe de solicitação de auditoria de outras regiões do país, em que infelizmente eu não posso estar atendendo. Nós temos um mercado que é abundante, que ele não está naquela disputa rígida, aquela disputa mortal da sobrevivência, como está o mercado das administradoras, onde a cada dia a briga é por preço. Aqui não. Aqui você que está preparado e está capacitado para oferecer esse serviço pode trabalhar de acordo com o porte do condomínio, faturamento do condomínio, ter as suas próprias regras de colocação de preço, né? E inclusive nós vamos estar depois também trabalhando essa questão de formatação do preço, mas o mercado é livre, não há uma amarração, né? Então depende da região, depende da sua formação técnica também, essa formação acadêmica, e também do nicho que você vai atuar. Mas o mercado ele é próspero, né? Então isso que nós estamos mostrando aí para você. Tivemos a oportunidade de atender grandes condomínios aqui da nossa região. Vou estar mostrando aqui alguns desses condomínios, como por exemplo o condomínio Vila dos Corais, um empreendimento clube de alto padrão, com mais de 100 apartamentos. Nós fizemos um trabalho de auditoria, tivemos um case muito interessante nesse empreendimento. Meu nome é Luiz Gilmar da Silva, sou síndico profissional aqui em Itapema, onde atendo alguns condomínios. Eu iniciei nessa tarefa de síndico logo depois que eu me aposentei. Mas o que me auxiliou muito e ainda tem me auxiliado, evidentemente, foram os cursos que eu fiz no início e também ainda continuo fazendo no decorrer dessa função. Eu sou formado em Direito e isso me deu uma base. Eu tive o prazer de conhecer, ser aluno nos primeiros cursos que eu fiz e até hoje continuo aprendendo com o professor Odimar. Ele foi inicialmente a pessoa que me inspirou e a pessoa na qual eu me aproximei bastante, em razão até da minha carência, da minha necessidade do conhecimento dessa área técnica. Eu não tinha a menor ideia quando entrei como síndico, subsíndico ou como síndico também profissional, de tão complexa que é essa questão e da necessidade de que o síndico precisa, no mínimo, entender quais são as manutenções. É que eu aconselho curso e que, sem dúvida, além de você ter esse conhecimento, eles vão sempre te auxiliar, como a mim tem auxiliado até hoje, e vão acompanhar você na gestão do seu condomínio e, evidentemente, na gestão de todos os condomínios que você puder atender e terá o sucesso de atender.
Temos também vários outros cases, como esses condomínios que vocês estão vendo. Então, esses condomínios nós tivemos a oportunidade de atender aqui nessa região. Esses são apenas alguns para você ter uma ideia dos nossos clientes, né? Então, toda essa expertise que adquirimos ao analisar e avaliar as contas em alguns processos investigativos nesses condomínios, estaremos passando para você nessa nossa mentoria Audita Condomínio. Olá, meu nome é Sharon Fernandes, eu sou sócia da ABF, administradora de condomínios, na cidade de Itajaí, e eu iniciei a minha carreira no ramo condominial aos 17 anos de idade, ou seja, já fazem 10 anos. E no ano de 2014 eu conheci o professor Osmar num curso chamado Síndico Gestor Profissional. Eu, em conjunto com alguns colegas de profissão, nós estávamos procurando um curso que nos capacitasse. E realmente a gente teve um resultado muito satisfatório, porque com o curso a gente conseguiu muito conhecimento teórico que a gente precisava para alinhar ao nosso conhecimento prático. E depois do curso, eu posso dizer que a minha empolgação em continuar e crescer nessa área aumentou ainda mais. E eu fico realmente muito feliz a cada dia em poder continuar e continuar me desenvolvendo nessa área, porque é uma área a qual a gente aprende a cada dia uma coisa nova e a cada dia é diferente um do outro. E aí, pessoal? Tá achando interessante esse mercado de auditoria condominial? Então, deixa eu te falar um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui. Iniciei no mercado condominial em 2010, atuando como síndico profissional. Um dos primeiros condomínios que eu peguei como síndico profissional era um condomínio de alto padrão. Tínhamos reuniões com os conselheiros mensalmente, onde eu prestava conta com base nos balancetes da contabilidade. No início, eu tinha muita dificuldade de entender os balancetes da contabilidade. A contabilidade tinha lá um software que tinha relatórios confusos. E mesmo eu sendo síndico, eu tinha dúvidas sobre as minhas próprias contas, porque eu não sabia esclarecer para os conselheiros, explicar os fatos que eram apresentados na pasta de prestação de contas. Então, quando eu recebi essas pastas da contabilidade e que tinha dificuldade de entender esses relatórios que eram realmente confusos e não seguiam ali uma lógica contábil, ou de repente seguia a lógica de um sistema que foi criado lá por uma empresa que de repente não tinha ali o macete do dia a dia do condomínio, o que eu fazia para me apresentar na reunião de prestação de contas mensal que a gente tinha com os conselheiros? Eu planilhava todas as receitas e despesas, trabalhando ali no Excel, refazendo basicamente toda a contabilidade para que eu pudesse compreender o que estava nas pastas de prestação de contas, e aí assim fazia alguns relatórios, algumas planilhas adicionais, adicionava então na pasta de prestação de contas, entregava essas pastas para os conselheiros. Então isso me dava clareza sobre os processos financeiros que eu mesmo executava, porque eu era o síndico. Então eu comprava, eu contratava, mandava essas notas lá para a contabilidade processar, e a contabilidade lá ela processava, criando ali a pasta de prestação de contas, mas muito confusa para quem vai depois acompanhar. Através desse processo de planilhamento, de conferência das minhas próprias contas, eu comecei a observar que havia aí uma oportunidade, porque muitas outras contabilidades tinham os seus relatórios bem confusos e o síndico não conseguia dar um esclarecimento para a assembleia, para os conselheiros ou para aqueles condôminos aí mais chatos, mais criteriosos, né? Que gostam das coisas claras. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho no meu condomínio, comecei a criar gosto pela coisa, comecei a criar gosto por esses esclarecimentos, por trabalhar os números, trabalhar os dados no Excel. Inicialmente, eu fui o meu primeiro cliente, porque eu fazia esse trabalho para mim levar clareza para os conselheiros. Como eu tinha uma habilitação
técnica, porque eu sou da área da administração, a minha formação eu sou tecnólogo em processos gerenciais, ligado então ao Conselho Regional de Administração, eu busquei verificar junto ao meu conselho se a minha formação poderia abranger a área de auditoria. E aí encontrei, depois a gente vai estar mostrando essas portarias e essas questões legais, eu descobri que sim, o tecnólogo ele poderia atuar com esse tipo de auditoria condominial. Naturalmente, esses conselheiros, eles tinham um acesso às contas de uma forma mais clara, porque eu transformava aquele balancete confuso em planilhas e relatórios que eram de fácil entendimento. Alguns desses conselheiros, eles eram proprietários de apartamentos em outros condomínios, que tinham lá as suas dúvidas com relação às contas do síndico e da contabilidade. E aí comecei a ser indicado por alguns desses conselheiros a fazer um processo inicialmente de conferência, né? Nem era um trabalho de auditoria, mas de conferência. Nasci aí então as primeiras auditorias. Elas não tinham o corpo que tem hoje, porque elas não eram estruturadas dentro de um método, mas basicamente era um planilhamento de receitas e despesas. Observei que tinha mercado, comecei a cobrar por esse serviço. Na época, atuava também como síndico gestor profissional, então além de atender os meus condomínios como síndico, comecei a fazer esse trabalho de auditoria paralelo, né, e tendo ali os meus primeiros clientes. Me identifiquei com essa atividade, por quê? Porque é uma atividade que exige ali concentração, foco, e que você não estava no dia a dia lá no condomínio como síndico, resolvendo problemas de encanamento, reclamação dos moradores. Então, era um trabalho bem menos estressante. Por quê? Você apenas estava ali concentrado, fazendo a análise de documentos, verificando as convenções do condomínio, toda aquela parte de verificação, então, da documentação condominial. Sem se estressar, sem ter condôminos ligando no final de semana, pessoas reclamando de vizinhos, briga de marido e mulher, e isso me chamou muito a atenção. Aprimorei minhas técnicas, fiz uma pós-graduação, então, na área de auditoria e perícia contábil, mas essa pós-graduação, ela basicamente é muito aberta, muito genérica. O grande diferencial mesmo no meu trabalho como auditor condominial foi algumas integrações e alguns cursos que eu fiz em Brasília, lá junto ao TCU, até vou estar mostrando aqui, você está acompanhando no vídeo, né? Essas integrações. Esses treinamentos que eu fiz lá em Brasília, um desses treinamentos eu fiz inclusive com o Rodrigo Fontanelli, que é uma figura, é um expoente da auditoria contábil na área governamental, né? Então, muito da auditoria governamental, da auditoria pública, esses processos também podem ser aplicados ali na auditoria de condomínio, porque condomínio, de certa forma, é finanças públicas, é dinheiro que é dos condôminos. Esses treinamentos que eu fiz lá em Brasília me ajudaram muito nos meus processos de auditoria. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você tem interesse em se aprofundar nesse conhecimento da auditoria condominial. Você pode estar se perguntando, o que eu vou estar aprendendo se eu resolver seguir em frente nesse processo de mentoria Audita Condomínio? Ela está dividida em 10 módulos, são mais de 50 aulas que vão estar abrangendo o perfil do auditor, normas de auditoria, como você estruturar toda a papelaria que precisa para montar o seu serviço de auditoria condominial, como contratos, proposta, checklist. Você vai conhecer o método que desenvolvemos no decorrer desses anos. Teremos ainda um acompanhamento via WhatsApp, onde você vai poder me consultar, né, sobre suas dúvidas ali quando você estiver praticando, fazendo, conquistando os primeiros clientes ou executando as primeiras auditorias. Terá também acesso e network com outros auditores que estão nessa mesma jornada que você. Você pode acessar então aqui toda a programação que está aqui embaixo.
Se você chegou até aqui, você pode estar perguntando qual é o investimento. O valor dessa mentoria, que inclui todo esse pacote de conhecimento, mais um acompanhamento personalizado, está sendo ofertado para você hoje por R$ 997. E você pode fazer a sua inscrição aqui na plataforma do Simpla, parcelando em até 12 vezes. Existe então uma garantia de 7 dias que você pode pedir o reembolso, então não existe risco. Esse valor de investimento pode ser recuperado já na sua primeira auditoria. Uma auditoria, por mais simples que ela seja, ela parte ali de 3, 4 mil reais, pode chegar até 20 mil reais. Então, já nos seus primeiros trabalhos, você já pode recuperar esse investimento, além dessa mentoria dar um novo horizonte na sua carreira profissional. Lógico, por se tratar de uma mentoria onde vai exigir acompanhamento, e esse acompanhamento exige tempo, e o meu tempo é limitado, assim como o seu, nós temos então um número bastante restrito de pessoas. Esse não é uma mentoria que a gente vai poder oferecer em longa escala, né? Então é apenas para um grupo restrito. Meu conselho é: aproveite hoje essa oportunidade e venha conosco nessa jornada. Um grande abraço, agradeço você e te vejo no outro lado, na área de membros da mentoria Audita Condomínio. Um abraço do professor Odimar Manuel e até mais.